Durante milhões de anos, a Terra não foi nossa. Antes de qualquer civilização, antes de qualquer Bíblia escrita, antes de qualquer templo, este planeta já tinha donos. Gigantes caminhavam sobre a Terra. Predadores colossais dominavam os continentes. O mundo era dos dinossauros. E então, acabou. A ciência diz que foi um asteroide, um corpo gigantesco vindo do espaço, atingiu a região que hoje é o México, formando a cratera de Chicxulub. O impacto lançou poeira suficiente na atmosfera para bloquear o Sol. O planeta esfriou. As plantas morreram, a cadeia alimentar colapsou. Cerca de 75% das espécies desapareceram. Para a ciência, foi um evento natural extremo. Violento, mas natural. Só que nem todo mundo aceita que foi apenas isso. Existe o criacionismo jovem, defendido por organizações como a Answers in Genesis, que afirma que humanos e dinossauros coexistiram, que os fósseis são consequência do dilúvio bíblico, que a Terra não tem bilhões de anos, mas milhares. Nessa visão, o problema não é o asteroide, é a interpretação da geologia. Outros tentam juntar fé e ciência. A ideia do evolucionismo teísta diz que o asteroide realmente caiu. Mas não por acaso, Deus poderia ter usado um evento natural como instrumento dentro de um plano maior. Não seria milagre, seria providência através das leis naturais. Dentro da própria Bíblia, no livro de Rô, aparecem criaturas misteriosas, Behemoth e Leviatã. Alguns acreditam que poderiam ser descrições antigas de animais gigantes. Outros dizem que são símbolos do caos e da força da natureza. Não existe consenso. Há ainda teorias modernas que falam em interferência alienígena, popularizadas por programas como Alienígenas do Passado. Para a ciência, não há evidência concreta disso. Mas como hipótese, continua despertando curiosidade. E é aqui que entra uma visão diferente. Eu acredito que pode existir um misto de ciência, obra, alienígena e visão teológica. Na minha leitura, Javé seria o criador do universo, mas não o Deus supremo de amor. Deus seria um ser de amor absoluto, o ser supremo de bondade. Javé, uma entidade criadora poderosa, com objetivos próprios. Ele queria um mundo específico para colocar seres feitos à sua imagem e semelhança, e olhando para o universo. A Terra era perfeita, só que já estava ocupada. Gigantes dominavam o planeta. Predadores enormes estavam no topo da cadeia alimentar. Talvez humanos até pudessem coexistir com eles. Mas seria um ambiente extremamente hostil. Então, nessa hipótese, Javé teria provocado, ou usado, o impacto do asteroide como instrumento. Eliminou os dinossauros. Esperou a Terra se estabilizar novamente. Esperou o clima equilibrar. E então, semeou aqui a humanidade. Nesse cenário, os dinossauros não seriam criação direta de Javé. Seriam seres que naturalmente começaram a existir, em um planeta muito propício para ter vida. Ele apenas teria removido o que já existia para preparar o terreno. Mas existe um detalhe que quase ninguém para pensar. O tempo. Se essa hipótese estiver certa, estamos falando de milhões de anos entre a queda do asteroide e o surgimento do ser humano. Milhões de anos de espera, milhões de anos de reorganização ecológica. Mamíferos pequenos assumindo espaços deixados pelos gigantes. O clima se estabilizando, o planeta se ajustando lentamente até chegar em um ponto de equilíbrio ideal para uma espécie racional florescer. Se Javé realmente interveio, ele não fez algo imediato. Ele teria iniciado um processo e isso muda tudo, porque não seria um ato impulsivo. Seria planejamento em escala cósmica. E tem outra questão ainda mais profunda. O sofrimento. Se os dinossauros foram eliminados por um evento direcionado, estamos falando de extinção em massa, dor, destruição em nível planetário. Isso levanta uma pergunta difícil. O fim de uma era pode ser o começo de outra? A natureza já funciona assim. Espécies surgem e desaparecem o tempo todo. Mas quando colocamos intenção por trás disso, o peso é maior. Será que toda grande transição da Terra foi apenas natural? Ou algumas foram pontos de virada planejados? Talvez o que chamamos de catástrofe seja, em uma visão maior, apenas mudança de fase.
E talvez exista uma pergunta ainda mais inquietante. E se nós não formos o ponto final dessa história? Se os dinossauros dominaram por milhões de anos e desapareceram, e depois os mamíferos cresceram até surgir o ser humano, quem garante que a humanidade é o estágio definitivo? A própria natureza mostra que nenhuma espécie é eterna. Impérios, civilizações, somem. A Terra continua. Se houve uma preparação antes de nós, poderia haver outra depois? Talvez estejamos no meio de um processo maior do que imaginamos. Isso muda a forma como enxergamos tudo, porque deixa de ser apenas uma discussão sobre fósseis ou religião. Passa a ser uma reflexão sobre o nosso lugar no universo. Somos o objetivo final? Somos um experimento? Somos uma etapa? Ou somos simplesmente parte de uma história natural que não tem roteiro fixo? Quando olhamos para o passado profundo da Terra, percebemos que o planeta já foi completamente diferente do que é hoje, e pode voltar a ser. A única certeza é que a história é muito maior do que nós. Isso não é doutrina oficial. Não é ciência comprovada. É uma construção filosófica que tenta ligar pontos entre diferentes visões de mundo. A ciência pergunta: onde estão as evidências? A teologia tradicional pergunta: onde isso está escrito? A filosofia pergunta: estamos prontos para admitir que talvez não saibamos tudo? Como escreveu Immanuel Kant, a medida do nosso intelecto também está na nossa capacidade de reconhecer incertezas. No fim, a pergunta continua aberta: o que realmente aconteceu com os dinossauros? Foi apenas um acidente cósmico? Foi parte de um plano? Ou existe algo além do que conseguimos enxergar? Agora, eu quero ouvir você. Deixa aqui nos comentários o que você acredita. Quero saber sua teoria. Se curtiu essa reflexão, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Um abraço e até a próxima.